A galera gosta muito de saber, né? Como é que começou essa parceria com o Zico, com o Leandro? Pode contar com um primeiro ou com o outro? Como é que foi essas curiosidades? A galera, são os ídolos maiores do Flamengo. Pode falar até do Júnior também, que tem um evento próximo. Foram encadeados, né? Na verdade, eu atuava no Jornal do Brasil. Sim. Que aí para os mais novos, então, não faz sentido, porque não existe. Jornal e o Jornal do Brasil. O famoso JB, né? O famoso JB. Eu trabalhava no Jornal do Brasil na versão online em 2001, logo depois de ter saído eu estagiei no Sistema Globo de rádio, comecei a minha carreira como jornalista no rádio, com a equipe do Garotinho, trabalhando com o Loureiro Neto, José Carlos Araújo e tal. Como estagiário, Vitorino Sherman, que faleceu no acidente da Chapecoense. Sandro Gama, que passou por um bom tempo. Hoje eu acho que está em Colatina lá, cuidando das coisas dele. Eu acho que está por lá. Então, era uma geração que estava vendo o rádio numa transformação ali no final da década de 90. E aí eu saí dali como estagiário para trabalhar na área digital. Estava começando a pulsar ali 2000, 2001. Começando a nascer, fui pro JB Online e lá eu atuei como repórter da agência JB, que era uma agência de notícias, sim, e como responsável pelo esporte, um dos responsáveis pelo conteúdo de esporte no JB Online. O JB ficava aqui do lado, ficava aqui perto de onde está o estúdio, ficava na São José 90. Opa. Tá bem pertinho daqui, do lado aqui do estúdio da gente, né? E a Rádio Manchete nasce como um projeto na Assembleia 10, que também é aqui do lado. Do lado também. E aí, cara, quando nasce o projeto da Rádio Manchete, a Rádio Manchete nasce a partir de um conselheiro do Flamengo hoje, que é o Arnaldo Cardoso Pires, que foi candidato à presidência do Flamengo. Sim. Ele compra o direito, na época, de licenciar a marca Rádio Manchete e cria uma rádio só para falar de Flamengo, em 2001. E ao criar uma rádio só para falar de Flamengo, desculpa, ele chama algumas pessoas, chama alguns profissionais do rádio, chama, por exemplo, para narrar o Daniel Pereira, que hoje é do Sport TV, Dandan. Uhum. Então o narrador chama de Niterói ele. De Niterói. Chama Francisco Aiello, que é da CBN, para ser repórter. Chama Marcos Vinícius, que Mr. Bean, na Tupi. E o Marcos Vinícius me chama para produzir alguns conteúdos de esporte olímpico do Flamengo, para atuar numa produção. E eu topei, porque como o JB ficava na São José e a Manchete ficava na Assembleia, eu conseguia me deslocar de um pro outro com facilidade. Perfeito. Então eu aceitei esse desafio. Só que ele convidou também, o Arnaldo na época convidou também o Zico. Ele chamou o Zico para ter um programa que era chamado de Memória do Zico, Memória do Galinho. E a ideia do Zico, o Zico sempre gostou dessa temática, era resgatar momentos históricos de grandes nomes do passado do Flamengo. E aí no primeiro programa dele foi o Dida. Foi, acho que a última entrevista do Dida. Antes de falecer, Foi pro Zico. Que ironia, né, cara? O ídolo do Zico. O ídolo do Zico. Eu tenho essa entrevista gravada, tenho o áudio dessa entrevista. Sim. Mas só que, assim, a pauta feita pra entrevista, Zico não curtiu muito, assim. Que até quem fez a pauta foi a Karen Calisto, que é o braço direito do Garotinho hoje. Sim. A Karen era produtora lá na rádio. Sim. Mas o Zico não se sentiu confortável. Mas no pré ou depois que... No pré. Quando ele olhou a pauta, tinha um erro de informação do Dida. E o Zico entendia muito de Dida. O Zico tem uma memória, né? A gente vai falar sobre isso aqui, que a memória dele é entende tudo. E entende tudo de Dida. Sim. É o ídolo dele. Sim. Aí ele não ficou confortável. Aí o Mr. Bean chamou Francisco Aiello para tentar apoiar as outras gravações do quadro do Zico. E o Aiello falou, mas eu sou repórter, eu vou estar... Não conseguiu. O Aiello produziu aí Daniel Pereira. Daniel Pereira é Vasco. Daniel Pereira não conseguia. Aí o Mr. Bean, no segundo programa, cara, Bruno, preciso de você. A gente precisa de um produtor pro quadro do Zico. E aí eu conheci o Zico. Estamos falando de que ano aqui? Tô falando de 2001. 2001. Tá. Aí Zico, a gente se conheceu ali muito rapidamente, eu fiz a pauta, sem a gente se falar muito, botei na frente dele e ele gravou o primeiro programa. E aí, sem falar nada, que o Zico é desse jeito assim, ele pensa muito antes e tal, ele é um cara muito reflexivo, ele simplesmente mandou o Raul Quadros, na época, que era o assessor dele, me localizar, e o Raul me ligou, eu tava no JB e falou assim, o Zico gostaria que você mandasse a pauta das próximas entrevistas por fax pra casa dele. Aí eu falei, acho que ele gostou, né? Porque se ele me pediu pra ver antes, dessa vez ele gostou. Sim. E não falou nada com o Mr. Bean, não falou nada com o Marcos Vinícius, e eu mandei por fax pra casa do Zico. Na época, fax também. Mais uma coisa que não existe mais, né? E aí, na terceira, quarta gravação, ele me chamou num canto e falou assim, você pode sugerir alguns nomes. Eu gostaria que você sugerisse alguns nomes. O elo de confiança já começou. Já. Aí eu sugeri, na época, o Harry Klein, que era um remador, que já estava muito velhinho e tal. Aí mandei a história do Harry Klein, que é um ídolo do remo do Flamengo e tal. Era só nomes da história do Flamengo. Uhum. E ele ficou tão apaixonado pela história quando eu mandei um fax, ele falou assim, não, eu quero que você participe comigo. E eu participei da entrevista do Harry Klein junto com o Zico.